Olá pessoal, estamos de volta para a nossa segunda aula da semana. A aula de hoje trata das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Uma aula rapidinha, uma aula curtinha. Vamos apenas relembrar aí as definições, de seno, cosseno e tangentes, razões trigonométricas fundamentais aí. Tudo bem? Vamos lá então? Bom, as razões trigonométricas elas estão definidas no triângulo retângulo. Vale a pena a gente dar uma relembrada aqui, o que é o nosso amigo aí, o triângulo retângulo. Nós temos o triângulo e esse triângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Já vista que é impossível, você ter, por exemplo, dois ângulos retos num triângulo. Afinal de contas, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, Então, se eu tiver dois ângulos de 90 graus, não sobra nada para o terceiro ângulo, E por outro lado também, a partir do momento que a gente tem um ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos, são necessariamente ângulos agudos, ou seja, são ângulos cuja medida é menor que 90 graus. Então, esse ângulo θ aqui, está assinalado aqui na nossa figura, com certeza é um ângulo agudo. Ok? Um ângulo agudo no triângulo retângulo. E aí, como é que a gente vai definir as razões trigonométricas no triângulo retângulo? A gente vai definir em relação justamente a esse ângulo agudo, no caso aqui o ângulo θ. Porque no triângulo retângulo, os três lados são denominados assim. O lado que fica de frente para o ângulo reto, ou seja, o maior lado, porque num triângulo, ao maior ângulo, está oposto o maior lado, claro. Esse maior lado, que está sempre de frente para o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos do triângulo retângulo, que são os lados exatamente desse ângulo reto. Agora, em relação ao ângulo θ, que é um dos ângulos agudos desse triângulo retângulo, os catetos recebem nomes. Por exemplo, o cateto que fica em frente ao ângulo reto é o cateto que a gente vai chamar de oposto. Ou seja, cateto em frente ao ângulo agudo, perdão. Cateto oposto ao ângulo θ, vai ser esse aqui. Já o outro cateto, que é um dos lados do ângulo θ, é o cateto adjacente. Então, dado um ângulo agudo no triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa do triângulo, temos o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente a esse ângulo. Certo? E o que a gente vai chamar de seno de θ? O seno desse ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. É isso aí. Então, o seno de θ é a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa. Então, se o cateto oposto mede A e a hipotenusa mede B, por exemplo, então o seno de θ seria A sobre B. Ok? A razão entre o cateto adjacente ao ângulo θ e a hipotenusa, aí é aquela que nós vamos chamar de cosseno de θ. É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, ou seja, a medida do cateto adjacente dividida pela medida da hipotenusa. Se eu conheço essas medidas, então eu conheço o cosseno de θ. Já a razão entre cateto oposto e cateto adjacente, a razão entre os catetos oposto e adjacente, a gente vai chamar de tangente de θ. É a divisão do cateto oposto, da medida do cateto oposto, pela medida do cateto adjacente. Ok? Bom, assim a gente define o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Mas vocês devem lembrar que a grande maioria dos problemas, ainda mais lá no início do estudo de trigonometria,
trabalha com ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí você consegue, usando ali figuras bem conhecidas como o quadrado e o triângulo equilátero, você consegue chegar às medidas, né, definidas de seno, cosseno e tangente 30, 45 e 60. E acaba com isso construindo essa tabelinha aí que a gente memoriza, né? O estudo de trigonometria é fundamental que você memorize esses 9 valores aqui. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Se você tem esses valores memorizados, ótimo. Se não tem ainda esses valores memorizados, seria bom, né, buscar uma estratégia aí para memorizar esses valores. Porque aí nós vamos ter, né, problemas como esse, por exemplo, para resolver. Uma escada apoiada em um muro forma em uma das extremidades um ângulo de 30 graus com o solo. Considerando que o comprimento dessa escada é 8 metros, determine a altura do muro, sabendo que a outra extremidade da escada está no ponto mais alto desse muro, conforme sugere o desenho a seguir. Tá lá. Então aqui, ó, nós temos a escada, que tem comprimento de 8 metros, e está apoiada aqui, ó, no topo do muro. O muro é esse aqui, que tem a altura H, que eu quero descobrir. E o ângulo, né, de apoio da escada aqui no solo é de 30 graus. Então, a figura aqui sugere que nós temos um triângulo retângulo, temos um ângulo agudo conhecido nesse triângulo retângulo, 30 graus, temos a medida da hipotenusa desse triângulo e queremos descobrir a medida do cateto oposto a esse ângulo que é conhecido. No caso, 30 graus. Agora, qual é a relação, né? Qual é a razão que existe entre cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Isso quer dizer que eu posso dizer, olha, o seno de 30 graus é H dividido por 8. Foi assim que a gente definiu o seno, certo? Então eu posso afirmar isso, olha, o seno de 30 graus é H dividido por 8. 8 metros no caso, né? Ok? Só que aí eu venho aqui, olha, eu já sei, independente de qualquer coisa, que o seno de 30 graus, ele vale meio. Então, aqui no lugar do seno de 30 graus, a gente pode escrever meio. E aí, né, pessoal? Igualdade de frações, multiplicou cruzado, olha, 2H igual a 8, né? E aí a gente encontra que H vale 4 metros. Ok, pessoal? Então, esse tipo de problema é muito comum, né? E a gente depende de saber a definição do que é seno, do que é cosseno e é tangente, e principalmente esses valores aqui de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falei que era curtinha, né? Valeu e até semana que vem.